Olá, tudo bem? Estamos aqui com Você Pode, o podcast da TV Alerj. E hoje vamos conversar com Tamires Nunes, psicopedagoga clínica. Tudo bem com você? Tudo bem, Fernando, com você? Melhor agora, prazer imenso estar te recebendo aqui no estúdio da TV Alerj. E hoje a gente vai falar sobre o seu trabalho em especial, porque tá na moda, né, essa coisa de falar que as nossas crianças precisam de laudo, precisam de diagnósticos precisos sobre TDAH, sobre autismo, e eu sei que você é uma especialista no assunto, né. Em primeiro lugar, como é que você entrou nesse mercado? E me fala um pouquinho de quem é você, Tamires. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, Uhum. pela confiança, pelo espaço. E eu, Tamires Nunes, sou filha, sou esposa, né? Sou filha da Maria e do Adilson, esposa do Eliezer, irmã da Priscila e da Thaísa, e atuo hoje como psicopedagoga, mas a minha formação de base é professora. Então, comecei como fazendo letras, português e inglês, porque desde muito nova eu sempre fiz curso de inglês. E aí, com 17 anos, terminando o ensino médio, eu comecei a fazer faculdade de letras porque eu gostava de inglês. Sim. E aí, entrando na faculdade de letras, comecei a fazer estágio em escola, comecei a trabalhar muito cedo e me vi professora. Tá? Não foi planejado, foi algo que aconteceu. Né? Eu entrei por conta do inglês, eu gostava da língua e fui para a sala de aula. Fiquei trabalhando como professora aí bastante tempo, uns 10 anos. E na sala de aula eu percebi que eu precisava ajudar mais as crianças. Eu percebi ali uma barreira, uma dificuldade, algo que eu não conseguia fazer dentro da escola. Que barreira era essa? Planejamento, algo muito sintetizado, a gente não podia sair do planejamento. E aquela criança precisava mais do que estava naquele planejamento. Você não concordava ou não concorda com o método de ensino de hoje? Olha, depende da escola. Muitas instituições estão defasadas, Hã. os empresários eles não estudam sobre educação, sobre desenvolvimento infantil, eles também não fazem com que os professores estudem, as professoras não têm nem tempo de estudar, elas trabalham uma jornada muito grande de trabalho e não tem tempo de estudar, de se especializar, e aí fica uma estimulação muito rasa, né? Hoje em dia é necessário que as professoras, que o profissional que trabalha com criança entenda de neurociência, entenda de desenvolvimento infantil, e isso não é visto. Nós não temos isso nem nas faculdades, nas formações de pedagogia, nas licenciaturas, nós não temos nenhuma grade que fale sobre isso. Se algum profissional quiser se especializar, ele precisa fazer uma pós-graduação, que também a pós-graduação é muito rasa. Eu fiz psicopedagogia, Hum. não tive essas. Especialização em ess- neurociência, nada Não, disso. é algo muito raso. Eu fui me especializando ao longo do caminho e com a experiência. Então você fez uma trajetória paralela para se Sim, especializar, não como sim, tradicionalmente os professores fazem. sim, sim, sim. E vem cá, com quantos anos que a gente deve procurar a sua ajuda? Qual é o momento ideal para fazer uma avaliação na O criança? momento ideal é quando você percebe qualquer indício de atraso. Antes mesmo da alfabetização? Qualquer indício de atraso. Qualquer indício. Nós não trabalhamos com comparação. Comparar uma criança a outra, mas nós trabalhamos com o marco do desenvolvimento. Vem cá, para a gente entender melhor, qual é o indício de atraso? O que a gente pode chamar de atraso? Sem que isso ofenda nenhuma mãe, porque os pais se incomodam muito com isso. Muitas vezes o diagnóstico é tardio, porque a gente tem a mania de falar, não, meu filho não, minha filha não, né? De qualquer coisa que a gente ache diferente. Então, como é que a gente pode passar isso para as pessoas para não se sentirem ofendidas e falar, não, eu acho que meu filho ou minha filha precisa de ajuda? Olha, essa questão do se sentir ofendido, a gente é bem difícil trabalhar com isso, porque é uma psicoeducação que deve ser feita ao longo do processo. O que mais me preocupo. Mas como faz para o primeiro passo? Primeiro passo é entender e identificar o atraso. Então, por exemplo, existem crianças que elas têm um grande desequilíbrio em uma área. No Por exemplo. cognitivo, por exemplo, ela entende muito de letras, ela já escreve todas as letras com 3, 4 aninhos ali, a mãe fica toda orgulhosa. Uhum. Nossa, meu filho sabe todo o alfabeto, sabe todos os números, sabe fazer conta, mas a criança ainda não desfraudou.
sabe? Tô entendendo. Ela tem um grande desequilíbrio. A criança não sabe se comunicar. Ela não sabe fazer uma troca. Ela não compreende um comando, tá? Hum. Então, ela Ou vai. demora demais para responder uma pergunta simples, por exemplo, Sim, também. né? Tem dificuldades sociais, não consegue formar um vínculo, não consegue formar Fazer uma amizade. amiguinhos Sim, tem no um seu. déficit grande na linguagem, sabe? E mais ali naquela área que pode ser o hiperfoco, letras, números, ela tem uma grande facilidade. E o que acontece muito? Os pais, eles focam naquilo, naquela naquele hiperfoco. Olha, meu filho sabe todo o alfabeto. E os pais oferecem mais ainda alfabeto. E aí a criança vai mergulhando naquele hiperfoco, vai mergulhando naquela área. E ela só fica boa naquela área. As outras áreas ficam em defasagem. Então, quando a gente faz uma avaliação do desenvolvimento infantil, a Hum. gente percebe que naquela área a criança está lá no alto, mas em outras ela está lá embaixo. Então, no desenvolvimento motor, ali na linguagem, nas habilidades preditoras, alfabetização, entre várias habilidades a gente percebe atraso. Tá, no caso, para a gente identificar a criança com esse tipo de atraso. E o que que é um atraso, né, na verdade? O que que a gente pode chamar de atraso? Nem Exi tudo é um Nem atraso, nem tudo. tudo é TDAH, nem tudo é hiperatividade, nem tudo é autismo. Sim, sim. E sim, tem muitos achismos, né? O Sim, que que você sim. tem a dizer sobre isso? Então, o atraso não é um transtorno. O atraso Pô, não é a mesma coisa que um transtorno. Então, se está ocorrendo um atraso ali com aquela criança, o ideal é a gente investigar, entender o que é. Pode ser um fator externo. Você quer dizer, então, que tem uma diferença entre transtorno de aprendizagem, por exemplo, e dificuldade do aprendizado? São Transtorno. coisas diferentes ou eu trato da mesma Tá, vamos forma? lá. A gente estava falando de transtorno Ah, geral, né? TDAH, autismo, transtorno específico de aprendizagem, é um outro, são várias lacunas, tá? uhum. O que eu estou dizendo é que um atraso pode ser indício de um transtorno ou não. Um atraso pode ser indício de uma falta de organização no lar, exposição excessiva às telas, que é o que a gente mais vê por aí, entre má alimentação, excesso de açúcar, tem todo um processo antes da gente pensar em um transtorno. Claro que se a criança ela apresenta ali atrasos, critérios que possam levar a gente a imaginar, a criar uma hipótese que seja o autismo, a gente vai investigar a fundo, porque quanto antes essa criança receber ajuda, melhor. A gente oferece uma intervenção precoce para que ela consiga, né, se ver aí autônoma o mais rápido possível. Muito importante essa Entendeu? autonomia para a criança o quanto antes, né? E Isso. aí isso é desenvolvido com o passar dos anos de tratamento ou meses. Sim. Não digo nem com o passar dos anos do tratamento, mas com o tratamento certo. Existem crianças que ficam tempos fazendo várias terapias e fazem uma terapia aqui, outra terapia ali e não tem resultado. A criança precisa ter o diagnóstico correto e o tratamento correto. E nem sempre a gente precisa esperar o diagnóstico para oferecer o tratamento. Tá? Então, a criança pode ter ali uma dificuldade em alguma habilidade, e aí a gente trabalha para sanar aquela dificuldade, que não é sinônimo de que aquela criança tem um transtorno. Mas essa dificuldade pode ser, sim, ocasionada por conta de um transtorno. A criança recebe o diagnóstico, recebe o tratamento correto e também pode desenvolver uma vida plena, mas ela continua com o seu diagnóstico, tá? Então são Entendi. coisas totalmente diferentes, que são muito confundidas. Por isso que tem essa questão de muito laudo, a criança está agitada, a escola já pede para a mãe buscar uma avaliação, porque precisa de um laudo, e nem sempre é assim. Às vezes a criança, eu já vi Você nega casos. laudos assim constantemente? Não, eu não nego laudos, até porque eu faço uma avaliação e na minha avaliação eu levanto uma hipótese diagnóstica. Então, eu preciso de uma equipe multidisciplinar para trabalhar comigo. Então, eu levanto uma hipótese, eu encaminho ao neurologista ou ao psiquiatra infantil e ele também faz a avaliação dele. Às vezes, encaminho a fono, ou então a psicóloga, ou então ao terapeuta ocupacional, vai depender da demanda da criança. A gente sempre precisa de ajuda para fechar um diagnóstico. Então, assim, normalmente o psicopedagogo ele ajuda muito as crianças porque nós somos
né, a porta de entrada para muita criança, para muita família. Por nós termos aí essa pegada da pedagogia, tem um acolhimento, os pais se sentem mais à vontade, fica naquele entre educação e saúde, um consultório mais lúdico. Então, a gente consegue ir trabalhando aquela família, fazer uma psicoeducação até chegar no médico. Por isso, psicopedagogia clínica, né? Porque a Isso. psicopedagoga eu já ouvi falar. A psicopedagoga clínica, eu estou conhecendo esse nome, assim, para mim é uma novidade. E qual é a diferença? Então, nós temos a psicopedagoga institucional e a clínica. A institucional, ela trabalha dentro da escola. Então, ela fica ali identificando alguma possível dificuldade, ela adapta, ajuda em adaptação, fica ali no ambiente escolar, mas ela não clinica, ela não pode fazer ali um tratamento, uma intervenção, nem uma avaliação completa dentro da escola. É mais um profissional especialista que tem uma linguagem para explicar, para falar com os pais, que consegue entender. E é dali esse profissional encaminha. Agora, a psicopedagoga clínica faz avaliação e faz intervenção, tratamento, ou seja, clínica. Tá. E você acha que os pais, eles aceitam, numa boa, os seus diagnósticos? Então, eu trabalho muito com o acolhimento. Aí eu não sou uma profissional que Faz o já diagnóstico? chega falando. Já chega diagnosticada para você? Depende, nós temos várias demandas. Eu tenho criança que já vem com o laudo do médico Com laudo? para fazer um tratamento. Sim. Também faz uma avaliação, mas já é uma criança que eu já recebi, que já tem um laudo. E eu recebo crianças de primeira vez. É a primeira vez que a criança busca um atendimento, a mãe reparou um desequilíbrio, a professora reparou algo e pediu para procurar um psicopedagogo. Sempre chega para você com uma indicação profissional, né? Às Tanto na vezes, escola ou a pessoa, ou os próprios pais podem ir te visitar de primeira? os próprios pais podem visitar. Tá? Eles Eu podem posso... identificar também alguma coisa em casa, Isso né? mesmo. Ontem mesmo eu recebi uma mãe que ela identificou uma dificuldade de compreensão quando estava fazendo o trabalho de casa com a filha. Então, ela percebeu que a menininha não estava interpretando, não estava conseguindo, e aí ela buscou essa ajuda, mas a Isso na escola, alfabetização ou já depois de alfabetizada? ainda no ciclo de alfabetização, no Sim. segundo ano. Sim. Agora, iniciando, início do segundo ano. E aí, no caso, você pode transmitir métodos diferentes do que o método convencional de educação para Então, poder auxiliar nesse avanço? como nós trabalhamos na área clínica, tá? Nós não estamos ali ligadas totalmente ao pedagógico, ao Sim. currículo. Quando a gente fala em educação, a gente pensa muito naquele currículo sintetizado, em BNCC, em o que deve ser oferecido àquela criança, naquela idade, naquela série. No meu trabalho, na minha experiência, eu ofereço o que a criança precisa. Aí eu identifico as defasagens e vou oferecendo o que ela precisa até ela se adequar ao que é normal para a idade dela, o que ela precisa estar fazendo naquela idade em várias habilidades. Perfeito. Agora, eu queria saber o seguinte: como é que é a influência familiar, o ambiente familiar para essas crianças? Você acha que tem muita diferença, assim? Às vezes você detecta o problema em casa. Será que é como é que aquela criança vive? Como é que é aquela atmosfera da criança dentro de casa? Como é que é o comportamento dos pais? Se tem acompanhamento no dever de casa, por exemplo, muitas vezes não tem tempo, né? O pai está trabalhando ou chega em casa em horários diferentes do horário da criança estar acordada em casa. Por exemplo, né? Um exemplo raso. O ambiente familiar, ele influencia na aprendizagem? Pode trazer algum transtorno para a criança? O ambiente familiar é o mais importante, porque a criança fica ali sempre, tá? Então a gente precisa observar. A primeira coisa quando um responsável chega solicitando, trazendo uma queixa, solicitando uma avaliação, é analisar o contexto familiar e o contexto escolar. O escolar nós ainda vemos menos defasagem. Agora, no contexto familiar é que a coisa fica mais puxada. Por quê? Muitos pais trabalham demais, a criança fica muito tempo na tela, muito tempo exposta à tela, a criança não recebe oferta de livros, então os pais querem que as crianças leiam, se tornem leitores, mas não tem livrinho em casa.
Criança não tem jogo, o pai não senta no chão para brincar com a criança precisa desse contato, olho no olho, sentar no chão, sabe? Isso E diariamente, né, seria fundamental. diariamente, diariamente. 50 minutos por dia, pelo menos, né? Menos de 1 hora, meia hora por dia que seja. Qual o mínimo de tempo para se estudar com uma criança, para ter esse contato, assim? Não seria só estudo, Porque, assim, sabe? muitas horas também não dá, sobrecarrega a criança quer brincar. Qual seria o tempo ideal, assim, da gente sentar com as nossas crianças e estudar um pouquinho, ou brincar um pouquinho? Qual o tempo ideal? Pelo menos para o pai falar, não, todo dia eu vou tirar tantos minutos. Eu acredito que seja o tempo que você consegue. Se você Uhum. consegue 30 minutos, se você consegue 20 minutos, o importante é você conseguir Não existe todos os pouco dias. aí, né? Não existe pouco tempo aí, mas Não a existe. constância, A né? constância, a criança precisa da figura materna, da figura paterna ali. Não dá para transferir. Eu recebo, em alguns casos, as crianças transferem para mim essa visão de mãe. Eu percebo, a criança chega para a sessão querendo colo, Querendo um querendo ficar abraçada, abraço, querendo um carinho, querendo contar mais abraçadinha. Então você percebe que isso é que uma tá faltando alguma defasagem, coisa, que né? está faltando. E questão também de horários. A criança precisa de rotina, a criança pede isso. Isso lá em casa é muito importante, esse negócio da rotina, isso funciona muito bem. É a hora certinha para dormir, tem a hora certinha para acordar, mas se dormir cedinho, acorda bem, também tem isso, né? E olha, eu quero também falar, logo após o intervalo, sobre essa coisa das telas, tudo bem? Tudo Eu vou bem. chamar aqui um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Você Pode, com Tamires Nunes, psicopedagoga clínica. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com Você Pode, recebendo Tamires Nunes aqui na TV Alerj. Tamires, agora eu quero falar de um assunto que está muito popular hoje em dia, que são as telas, né? O prejuízo que as telas vêm causando não só nas crianças, né, mas na família toda, porque, olha, eu já fiquei muito na tela, na frente das crianças, elas me pedem atenção, eu dou, mas às vezes eu já peguei também as crianças, a mamãe numa tela, cada criança numa tela e eu em outra. E todo mundo nessa harmonia digital, vamos dizer assim, né? E eu com a minha filha mais velha, às vezes eu quero falar com ela, eu passo um direct. Oi, quero falar com você. Tá bom, já vou. E eu tenho que esperar um bocado. Então, o que está acontecendo com esse lance das telas? Você acha que as telas estão causando ansiedade? O celular, o tablet, o computador, é capaz de causar depressão numa criança, por exemplo? É capaz de trazer prejuízos mentais para o ser humano? Sim, claro. A criança fica. Primeiro que a criança não sabe administrar o seu tempo. Isso é Tá. Dos responsabilidade pais, dos por responsáveis. favor. Ponto. Segundo, a criança não tem maturidade para ter um celular. É. Não tem Quantos maturidade. Não anos tem tem? maturidade. Qual é a idade mínima para se ter um aparelho celular? Olha, eu não digo em idade mínima. Mas até Para ter quantos anos não se deve de jeito nenhum? 2 aninhos, jamais. 3, Jamais, 4 né? anos, eu acho desnecessário, né? É Uhum. desnecessário. Claro que eu mesmo no consultório, algumas vezes eu faço algumas intervenções utilizando o apoio digital. Com games, com joguinhos, Tablet, tá? jogo. Isso Exercícios, chama a né? criança, mas é algo ali direcionado. Você oferece, a criança tem um tempo para terminar. Ela sabe que ela vai jogar, ela tem um objetivo e depois aquilo vai ser retirado. Agora, você oferecer um celular na mão da criança, Por tempo indeterminado. a criança administra. A criança está almoçando, a criança coloca o celular no bolso, ou então continua almoçando e mexendo no celular. A criança está passeando, mexendo no celular, fone no ouvido. A criança não tem nenhum contato com o ambiente. Aí eu tenho paciente assim, que eu já vi em foto, no status, a criança na praia, passeando, com fone no ouvido e o celular na mão. Ou seja, o que a criança está extraindo daquele passeio? Nada. Nada. Ela só está andando, acompanhando o pai, mas ela está imersa naquele mundo digital. Isso. É completamente prejudicial dessa forma, porque acaba que a criança cresce, pode não criar vínculos também com os pais, né? Por estar sempre com aquele fone, sempre no digital, não ouve o som do mar,
Isso aí. que é uma coisa que nos traz muita calmaria, né? Que trata, por exemplo, de muita gente ansiosa, muita gente com depressão, né? Qualquer um dos picos, procure o mar, experimenta, né, o aterramento, né, uma trilha, uma floresta, uma selva, uma cachoeira, água doce ou salgada, enfim. Então o jovem ele vem perdendo muito esse contato com a natureza e com a própria família. E aí, o que que isso pode acontecer numa fase adulta, por exemplo? Pode se tornar quem? Quem vai ser esse cidadão, essa cidadã? Aquele cidadão que se projeta ali dentro de uma tela, é porque agora nós temos jogos que você projeta quem você quer ser. Então, você monta e você fica ali dentro daquela tela. E quem eu sou? A criança, ela não se importa, então ela não se alimenta bem, ela não se importa em fazer amizades, porque ela já tem amizade Verdade. dentro do jogo. Então, se tem Uhum, uma criança com sobrepeso, eu atendo adolescentes assim, que uhum. ficam escondidos ali dentro da tela. E pensa, eu não preciso levantar daqui para nada. Eu fico aqui no meu computador, eu jogo, eu me comunico, mas não cria relacionamento. Agora, o jovem com sobrepeso, por exemplo, é aquele que sofre o bullying na escola, aquele que poucos amigos se aproximam, às vezes, por uma questão de aparência, né? Isso já, infelizmente, é comum acontecer, né? Apelidos que a criança não gosta e tudo mais. De repente, não é no digital ou trancado no quarto que ele consegue se conectar e aí sair um pouco disso. Poder ser alguém diferente, né? Eu, por exemplo, eu recomendaria procurar um curso de teatro, onde Hum, possibilita as crianças serem quem elas quiserem mesmo, um rei, um príncipe, né? E o teatro ele é inclusivo, ele não tem julgamento, não vê a forma. uhum. Você pode ser mocinha, como você pode ser vilã, independente da sua aparência. Então, será que aí não procura um curso de teatro? Nem todo mundo pode ir até um curso de teatro, mas no computador, no jogo, né, fazendo uma segunda personalidade, isso não pode também acalmar o coração dessa criança? Não tem nada de bom para tirar nisso daí, até porque o horário é excessivo, né? Muitas horas na tela, Sim. não tem nada que ajude aí. Para o É adolescente prejudicial. chegar nessa fase, ele já está viciado na tela. Sim, Eu atendo uma menina de 15 anos que ela passa 7 horas por dia na tela. 7 horas na tela, dorme, acorda, tela, almoça, dorme, tela, entendo. dorme 3, 4 horas da manhã e acorda meio-dia. E essa paciente, você acha que não tem um acolhimento dentro de casa, um acolhimento de amigas, amigos? Como é que é isso? Será que se ela não encontrar nada, será que é o único refúgio é esse? Ao longo do tempo, né, eu fui avaliando, interagindo e nós descobrimos o autismo, um diagnóstico tardio, ou seja, ela já vem sofrendo Nessa aí. paciente específica. Sim, e o autismo ele tem essa dificuldade de socialização. Então, quanto mais você vai se afastando do que você precisa e encontrando outros caminhos, aquela habilidade vai ficando em defasagem. Ela precisa daquilo. Ela precisa de habilidades sociais. Ela está com 15, mas ela vai já já se tornar uma adulta. Ela precisa arrumar um emprego, ela precisa fazer uma faculdade e na faculdade ela vai precisar lidar com isso. E essa habilidade que está em defasagem precisa ser tratada. Então, quando a gente não tem um diagnóstico ou quando a gente vai mascarando com outras coisas, aquele adulto vai ter muitos prejuízos. Vamos lá. Então, e quando o jovem, por exemplo, ele faz arte, encontra um dom no digital, como é que a gente pode equilibrar isso? Essas horas excessivas de tela, por exemplo, desenhando, fazendo algum tipo de arte gráfica, quando encontra alguma habilidade no digital, quando o paciente é craque nos games, por exemplo, a gente deve incentivar, porque também vira uma profissão, né? Eu gosto sempre de falar dos dois lados. Os games no mundo inteiro tá fazendo o Hum. maior sucesso, é um mercado bilionário assim como a moda, é uma outra economia o mundo dos games. E muitas crianças
principalmente aquelas com hiperfoco, elas podem aprender a trabalhar no desenvolvimento dos games. Então, será que tem um momento certo, precoce? Por exemplo, o jogador de futebol. A gente vê a luz no craque quando ele tem lá seus 5, 6 anos de idade, 7, né? O Neymar Júnior, com 7 anos de idade, já estava numa categoria já treinando profissionalmente. E o Messi, por exemplo, estava sendo vendido para a Europa com 12, 13 anos de idade, se eu não me engano. Eu estou falando dos melhores jogadores do mundo que foram descobertos de uma forma precoce, que tem que ser assim, até melhor, porque o tempo de carreira é curto. Não no caso dos games, né? Que você pode ter 98 anos e continuar trabalhando. Mas se a criança tem um dom no digital, como é que deve ser tratado isso, Tamires? Deve ser trabalhado, deve ser administrado. Nada em excesso. Por quê? Como é que é a administração disso? Porque a criança precisa de outras habilidades também. É perceber, por exemplo, esse exemplo que eu te dei dessa paciente, Hum. ela estava deixando várias outras habilidades em defasagem e Ah, só a tela. Na época que eu comecei a atendê-la, ela estudava em uma escola, no presencial, já era uma aluna repetente, né? Ela já tinha repetido aí 2 anos, já estava retida ali no mesmo, já tinha um corpo diferente das meninas, porque ela já era vista como uma adulta, a maior da classe. a maior, e então os alunos já faziam ali um Aquela bullying, na última da fila. um afastamento, Ah. e ela não conseguia se desenvolver nas matérias. Ela não Inclusive sofrendo bullying com isso, né? Também, e aí os Que professores atrapalha bastante no desenvolvimento. deixavam ela lá no cantinho, deixa ela lá no cantinho, no final da sala, e foi fluindo, ela foi ficando, as notas caindo, mais 1 ano que ela iria ficar reprovada, e a mãe procurou ajuda. Quando a mãe procurou ajuda, olhando assim as queixas, eu percebi que tinha algo de errado. Porque se a criança está fluindo, se ela tem um dom, se ela está feliz fazendo aquilo, normalmente não vai ocorrer um desequilíbrio, não vai ter ali. Essa criança normalmente não tem um transtorno, porque até quem tem o hiperfoco vai ter muita dificuldade em outras habilidades. Mesmo que aquele hiperfoco esteja te dando renda, esteja sendo o seu trabalho. Tá? Então, assim, continuando aqui no caso dessa paciente, já eu vou te contar uma experiência de um caso com um hiperfoco e que era uma habilidade muito grande de um adulto. Mas eu vou te continuar falando da menina. E aí a gente entrou com uma estratégia, porque ela já não tinha mais, ela não tinha vínculo com aquela turma. E ela não conseguia se desenvolver. E aí a gente entrou num acordo, eu, a mãe, ela, a coordenadora da escola, e ela saiu daquela turma e foi fazer um supletivo, semipresencial, porque ela já ia fazer 18 anos. Ia fazer 18 anos. E aí ela estava acho que estava no 8º ano, coisa assim. E aí ela foi para um semipresencial e ela decolou. Por quê? E no formato de supletivo, né? Sim. Para recuperar aquele tempo perdido. Sim. Né? Nem sempre é algo ali, ela precisa estar dentro da sala de aula, foi o que eu falei para a mãe dela. Eu falei, olha, o contato social é muito bom, é maravilhoso, mas ela precisa estar preparada. Essa paciente tem essa limitação com contato social e é necessário que respeite isso, então vamos caminhando. Oi? É necessário que trate isso. Ah, sim. E para tratar isso, você fez o semipresencial para, tipo, 50% na escola, 50% em casa, uma coisa assim? Para tratar, fizemos E vai aproximando aos poucos do convívio social. Fizemos a avaliação e eu indiquei para os profissionais. Indiquei para a terapia com a psicóloga no presencial. Indiquei ao psiquiatra. Sim. Ela tinha ali, desde sempre, ela vinha tratando uma compulsão alimentar, que não era uma compulsão alimentar, era uma seletividade alimentar por conta do autismo. Impressionante como reverbera em todos os setores da vida do paciente, né? E ela vinha com o autismo, sempre teve, né? O autismo é um transtorno, nasce com a criança e nunca foi tratado. Ela, com 16 anos, a vontade dela, a compulsão dela em comer doce, em só fazer brownie, comer brownie todos os dias, era tratado como uma compulsão, e não era. Sim. E aí a gente entrou com o diagnóstico certo, o psiquiatra fechou o diagnóstico dela, com a minha avaliação, ela entrou em tratamento com a psicóloga, nós fizemos ali a questão do supletivo, ela fez o semipresencial, ela ia na escola só fazer as provas, ela mesma montou o cronograma dela de estudos, ela estudava pelo YouTube, ela
fazia as provas de matemática, passou em todas as matérias que ela tinha defasagem, que ela tinha medo, ela passou. E nós começamos a trabalhar com ela uma preparação para a faculdade. E ela tem muito interesse em design gráfico, ela faz jogos, ela gosta muito daquelas questões de anime, sabe? Faz muitos Sensacional. desenhos. E aí, Doramas também. ou seja, ela vai se sair muito bem, porque é algo que ela domina, ela vai se sentir Sim. em casa, é diferente da escola, onde ela não tinha um acolhimento, ela não estava mais se sentindo pertencente. E a psicóloga trabalha com ela essas questões das habilidades sociais, vai preparando. Ela, a primeira vez em 16 anos que ela recebe um tratamento, certo? Olha, com 16 anos, isso é tardio, né? Considerado tardio. Sim, Tem gente que acha que é nova. Não é nova, tá tudo bem, mas o ideal seria na infância. sim. Ela já. Por quê? A gente só consegue perceber, só consegue pensar na possibilidade do autismo se os sinais aparecerem lá na infância. Eu já observei alguns casos que lá na infância a mãe percebeu, mas o pai, que é o provedor, negava, né? E não entrava de acordo pai e mãe. Os vizinhos perceberam alguma diferença na fala, na dicção, na coordenação motora, no excesso de energia, porque é Uhum. normal a criança ter energia. Agora, o excesso de energia, de manhã, de tarde, de noite, dificuldades para dormir, a fala, aprendizagem, Isso é alfabetização. atraso, É, né? Isso. Ele foi entendeu? diagnosticado com autismo, né? E com atraso, realmente, com os dois. Eu não sei agora o termo técnico, né? Deficiência intelectual. Exatamente. Ele foi diagnosticado com os dois e só aí Uhum. após o diagnóstico o pai acordou, né? Mas aí ele já está, né, maior do que você, com 13 anos de idade, e aí começou o tratamento. Você acha que antes tarde do que nunca? Já sabemos que precocemente é melhor, mas antes tarde do que nunca? Claro, ele está recebendo um Ele tratamento. tem um É, futuro pela frente claro, ele bacana? recebendo a intervenção, o tratamento correto, claro, Sim. ele vai ter aí resultados, mas ele pode ter 13 anos na idade cronológica e pode ter 5 aninhos, 4 aninhos na idade mental. Vai ser um trabalho árduo, com a família principalmente, porque não adianta ele ir para terapia se essa família ainda não entendeu o que é o autismo, como deve ser trabalhado o autismo. E o que dizer para os pais que não aceitam isso, que negam? Porque tem gente que quer o laudo de qualquer jeito e, ao mesmo tempo, tem o outro lado da moeda que são aqueles que negam, que é claro que precisa de tratamento, mas não, meu filho não. O que dizer para esses pais que negam, principalmente? Essa questão da negação é muito de autorresponsabilidade, tá? Porque aquele O pai se responsável sente culpado? Ou não quer carregar essa culpa? não quer carregar culpa ou então se sente culpado, mas são questões que precisam ser tratadas no pai. Mas o pai nesse caso, ou a mãe, tem culpa ou não? Se nasce com a criança, não. É Não tem culpa, genético. claro que Não tem não, não culpa. tem culpa, Então, o mas primeiro passo é se libertar de culpas, de sim, julgamentos sim, internos. crenças. Isso. Quando o adulto se trata, a criança, ela decola mesmo tendo transtorno ou não. Existem Uhum. crianças com transtorno, com pais tratados, com pais felizes, que têm um desenvolvimento melhor do que de uma criança que não tem um transtorno. Mas os pais têm crenças limitantes, limitam a criança, não deixam a criança se desenvolver, a criança tem algum atraso, seja por qualquer outro motivo que não seja um transtorno, não trata, não procura ajuda, ou seja, é negligência. Tá? Eu trabalho, quando eu recebo uma família que eu percebo que não entende, não sabe o que é o transtorno, sabe que tem alguma coisa acontecendo, mas não sabe o que é. E eu vejo essa família em sofrimento, porque a família sofre demais. A gente não pode julgar, a gente não pode falar, culpado e tal, porque cada um sabe Da sua onde dor, da né? sua dor. Então a gente precisa acolher. Eu trabalho muito com acolhimento. Eu vou trabalhando ao longo
da minha Seu avaliação acolhimento é com as crianças ou com os pais ou com a família com a toda? família toda, Tá. tá? Com a família toda. Os meus pacientes, eu tenho uma amizade Porque os muito pais legal. acabam sendo pacientes também, né? Sim, eles Que são são eles que se pacientes. abrem com você. Eles são pacientes, eles São. precisam. Tanto que na minha avaliação, eu tenho sessão com a criança, sessão com os pais. Ah, que legal. Na Que minha legal. intervenção também, Isso 100% dos casos. 100% dos casos. Porque se não mudar em casa, se a Olha. família não absorver aquilo que eu trabalho com a criança em consultório, não tem resultado. Não tem resultado. Não adianta eu trabalhar com uma criança, estímulos para trabalhar a atenção da criança. E aí, no mesmo dia, a criança chega a casa, vai dormir meia-noite, no outro dia tendo que acordar cedo para estudar, vai para a escola já no celular, chega da escola no celular e chega no consultório para tratamento. Não existe. Não Não tem como existe tratar resultado. nesse caso, né? A Não. participação da família aí é fundamental. Essencial. E uma psicoeducação, é quando você vai com todo jeito trabalhando aquela família. Eu gosto de dar um exemplo de uma família que a criança, ela, na época, tinha 3 anos. Os pais um pouco mais velhos já, e eles sabiam que tinha ali um atraso, tinha algo diferente, mas ao mesmo tempo a criança é extremamente inteligente. Isso conforta um pouco os pais. Na questão do autismo, isso conforta demais. Porque, tudo bem, meu filho É tem alguma autista, questão mas ali. é um Não, gênio. mas ainda sem saber do diagnóstico, Ah, tá? sim, Sabendo que sim. tem algo, porque as pessoas comentam, as pessoas falam. Confunde com, por exemplo, superdotação, Sim, né? sim, Confunde-se. claro. A pessoa prefere focar. Meu filho sabe o alfabeto, aquilo que eu estava falando antes. Meu filho, ele fica ali um tempão escrevendo todas as letras. Se eu falar, se eu mostrar essa palavra aqui, ele sabe o que é. Então a família gosta de focar nisso, tá? Uhum. E tenta se afastar um pouco e pensar assim, tem alguma coisa errada. Uma criança de 3 anos não faz isso, mesmo que seja algo habilidoso. Isso não é normal para uma criança de 3 anos. Preciso entender o que está acontecendo. Então, os pais, eles ficam nessa, procuram uma avaliação com medo. Eu recebo muita indicação, eu recebo indicação de professoras. Uhum. Os pais já vêm com a indicação da professora, porque a professora já conversou e já falou Sim. um pouquinho sobre como eu trabalho. E aí, fazendo ali na avaliação, no primeiro contato, na anamnese, eu já sinto como é a família. Já a mãe, já passando ali algumas defasagens, alguns atrasos, a queixa principal, pela queixa eu já consigo identificar. Quando eu recebo a criança para a sessão de vínculo, para eu conhecer a criança, eu já meio que tenho a confirmação, porque a gente já tem um olhar clínico. E ao longo do tempo eu vou trabalhando. E a mãe pergunta, e aí? Já percebeu alguma coisa? E aí? Já tem alguma resposta? Eu converso, eu sou muito sincera. Eu falo, olha, eu sou sincera com você, vamos trabalhar juntas. Eu percebo que tem alguns critérios, mas isso precisa ser investigado ainda, mas ele já apresentou esse e esse critério, e eu vou trabalhando sempre. E a mãe, quando quer chorar, eu acolho também. Com essa família eu tenho uma história muito legal, porque eu trabalhei com essa família ao longo da avaliação. Ao final, eles já estavam aceitando, entendendo o que era, mas mesmo assim, quando eu coloquei a indicação do médico, eles foram à consulta. Eu não indiquei o profissional, eu coloquei que necessitava de avaliação do profissional. E ao chegar na consulta, o profissional olhou o laudo, olhou o relatório, já foi para o final e já fechou o diagnóstico. Não conversou, não bateu um papo. E aí a mãe ficou desesperada, né? Me ligou chorando, desesperada, e era 10 horas da noite, eu estava com ela em chamada de vídeo. Entendi. Conversando, confortando, falando, olha, ele foi profissional, ele só olhou para os sintomas, ele fechou o diagnóstico. Por quê? O médico também pensa que tem famílias que só querem o laudo, porque precisam fechar o diagnóstico por algum motivo, talvez algum benefício, talvez algo que a escola está solicitando, e tem famílias que não. E aí a gente consegue sentir. Só que o médico, ele recebe aquela família em uma consulta. Eu fico com aquela família por 2, 3 meses em avaliação. Pelo menos, né? Pelo menos. Entendi. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta eu vou conversar com a Tamires no último bloco e a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino. Vai ser muito interessante. Até daqui a pouco.
Maravilha, estamos de volta com Você Pode, o podcast da TV Alerj, recebendo Tamiris Nunes, psicopedagoga clínica, e estamos falando aqui sobre o trabalho da psicopedagoga clínica e também eu queria abordar o assunto do empreendedorismo feminino, né? Eu sei que você é uma grande empreendedora, começou do zero, apesar de ter uma base familiar muito boa, né? Quando adolescente já lecionava português e inglês, e aí entrou a pedagogia, depois a psicopedagogia clínica, foi avançando, avançando, avançando. Mas tem mais algumas coisas aí que você faz na vida, né? Sim, sim. Eu venho de uma base familiar boa, mas é uma base bem tradicional. Sim. Militar. Minha mãe é militar, minha irmã foi militar, meu avô é militar. Então era o que eu enxergava na vida, né? Eu achava que ser militar É o era o futuro. futuro, era o Estabilidade. teto, estabilidade, né? E aí a minha visão era essa. Depois a minha mãe falou assim: você vai fazer uma faculdade, porque ela não fez faculdade, ela falou: você vai fazer uma faculdade. Olha. E aí eu fui fazer faculdade porque ela Desejo mandou. da mãe. Ela mandou. Que eu Por queria. livre e Que bom que ela espontânea. mandou, porque eu queria fazer um técnico. Ela falou: não, você vai fazer uma faculdade. No caso, ensino médio técnico. E tá Não, bom. um Você queria pós-técnico, né? O ensino pós-técnico, médio tá. após o ensino médio. Entendi. Foi quando eu saí do ensino médio e aí eu ia procurar um técnico ali de radiologia, de enfermagem, algo Entendi. assim, porque eu enxergava só a área militar. Uhum. Mas eu não me identificava, tá? Eu enxergava porque era o que eu tinha ali no meu meio Sim. de casos bem-sucedidos, que eu via como bem-sucedidos. E aí minha mãe falou: não, você vai fazer faculdade. E aí eu falei: tá bom. Tá bom. Vamos, eu vou fazer faculdade de quê? Aí fiquei procurando turismo e letras, porque as duas abordavam ali o inglês. Uhum. Que Porque você já tinha o inglês. já tinha o inglês. Também, quando eu tinha ali 11, 12 anos, minha mãe falou: você vai fazer um curso, escolhe. Uhum. Né? Minha irmã fez informática, eu fiz inglês. E eu fui fluindo. E chegando ali, fiz a faculdade, depois comecei a trabalhar em escola. Trabalhando em escola, eu comecei a estudar para concurso, não militar, mas da prefeitura, né? Então achava que o melhor caminho para mim era ser Virou concurseira, professora né? da prefeitura, isso. Uhum. E aí eu trabalhava E foi? durante a semana, calma que eu vou chegar lá. Ah, Eu trabalhava durante a semana na escola e sábado e domingo eu fazia curso preparatório. sim. Fiz os concursos, né? E fiquei aguardando. Teve a primeira chamada, eu não entrei, fiquei muito chateada porque eu estudei muito. Também fazia um Normal. tratamento para voz e eu ficava assim: não entendo por que eu não fui chamada ainda. Eu estudei muito, eu fico aqui nessa escola, né, e tal. E continuava na escola. E aí chegou um momento que eu não me identificava mais ali naquele espaço, não conseguia crescer, né? Ganhava a mesma coisa, trabalhava, tinha dias que eu trabalhava mais e ganhava a mesma coisa, e aquilo já não estava mais me agradando. Mas eu ainda não sabia que meu perfil era do empreendedorismo, só que aquilo não me agradava. Eu via que não tinha mais espaço para mim ali. E aí eu decidi pedir demissão, né, tem uns 2 anos. Ouvia do ambiente, que era o ambiente ali onde eu estava inserida, que também era a realidade das pessoas ali, aquilo ali era estável, você trabalha aqui há 5, 6 anos, vai pedir demissão assim, vai sair sem nada, pedindo demissão. Eu falei: não quero mais, não é isso. Coragem. Não é isso que eu quero, né? Coragem, não só coragem, confiança, tá? Porque coragem é você ir com medo mesmo. Eu fui confiante, porque eu sabia que tinha algo melhor para mim. Já tinha colocado aquilo na minha cabeça. E aí eu saí, fiz a pós-graduação em psicopedagogia, trabalhando na escola. Muitas professoras são psicopedagogas e não clinicam por medo, tá? Por medo de não ter pacientes, por medo de deixar a estabilidade que elas pensam que tem na escola e não clinicam. E aí eu deixei a escola. O ano seguinte, passou ali esse tempo, né? Janeiro, fevereiro, a gente não recebe demanda porque todo mundo de férias. E aí chegou em março, eu recebi um cliente que era da escola que eu trabalhei. Assim, a escola me indicou, mesmo eu pedindo demissão, saindo uma profissional da escola que conhecia meu trabalho me indicou. Que legal, deixou uma portinha aberta. E ele foi o primeiro. E aí, dele, eu fui recebendo mais um. E aí, eu sou muito dinâmica. Então, eu sublocava uma sala em um lugar, outro eu atendia no domiciliar e sublocava uma sala no outro lugar.
E era Me faz lembrar da trend. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? isso aí. Então você começou assim, E na na verdade, psicopedagogia clínica, no no, caso. no empreendedorismo, né? Sim. Como eu te falei, da Uhum. questão da segurança, da confiança, eu conquistei esse primeiro paciente. E o que eu recebia dele, eu já investia no meu negócio. Então, eu recebia, atendia ele no domiciliar, e o que eu recebia dele, eu subloquei um consultório um dia inteiro, sem ter paciente. Então, um paciente fez você sublocar uma sala para poder atender os demais Outros pacientes que pacientes. viriam, né? O Isso futuro a Deus aí. pertence. A Que Deus viriam, eu pertence. já sabia que É, viriam, porque eu tinha um anúncio, sim. e aí eu pensava, eu tenho que fazer uma reunião, onde eu Eu vou acho que você fazer? começou até bem, não precisar colocar a mão no bolso para isso, né? Você, Sim, você, você remanejou ali, né? Fez o jogo da economia. uma administração, uma Sim, gestão. uma E gestão. aí eu aluguei a sala, não tinha paciente, eu ficava lá, ia, Uhum, tirava foto, ficava lá o dia inteiro. sim. E as pessoas falavam, você é doida, alugou uma sala, você não tem paciente? Eu falei, mas vai E o que você acontecer. fez para esse negócio pegar corpo? Investimento em conhecimento, tá? Porque isso me traz segurança. Mesmo sendo professora, você não para de estudar, né? Não. Sempre fazendo cursos, sempre treinando, entre várias habilidades, não só nas habilidades acadêmicas, E mas nas que habilidades tipo de cursos, por emocionais. exemplo, que você fez? Eu fiz formação em terapia ABA, eu fiz formação em alfabetização para crianças com autismo, né, e com deficiência intelectual, bem Específico. específico. Também sou especialista em alfabetização. Tá? Eu Uhum. trabalho com transtornos da leitura, da escrita, trabalho com muito com essa demanda de crianças que vêm com esse atraso na leitura e na escrita. Fiz muitos cursos também na área do desenvolvimento infantil. Então, eu sou uma profissional muito dinâmica, muito ampla. Né? Uhum. Desde quando eu comecei, eu nunca fiquei nichada. Eu ouvia muito isso, você precisa ficar nichada. Eu falei, não, eu sou psicopedagoga. Então, a demanda que eu recebo, eu atendo. Eu E aí procuro, vai se especializando e eu vou me através dessas especializando. demandas. Tanto que eu atendo, eu faço avaliação de autismo, faço avaliação de TDAH, faço avaliação em adultos, em adolescentes, em criancinhas pequenas. Então, assim, eu tenho um leque muito grande de trabalho. E ao longo do tempo, eu fui tendo essa confiança, foi gerando resultado. E aí, o resultado gera o boca a boca. Então, eu recebo muita indicação. Você estudou marketing também? Marketing digital, alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Tenho estudado, né? É. No início, eu fui fazendo, fui observando, eu sou muito de observar. E agora eu estou embarcando mais nesse mundo, porque estou me tornando também uma empreendedora digital. Ah, então o empreendedorismo ele já vem abraçando também o digital, não Isso só o aí. que você faz fisicamente na sua sala, porque o digital fica mais amplo ainda, né? Você pode atender muito mais um Brasil, um mundo afora, né? Ainda mais bilíngue, No digital a gente escala, né? né? E também no presencial, porque eu trabalho, como eu havia falado, eu comecei nesse consultório e no recreio sublocava um outro na Barra, Uhum. atendia um paciente aqui, um outro ali, e aí minha agenda foi começando a ficar bem cheia e eu abri um consultório para mim. Tenho o meu consultório, mas o meu consultório já está expandindo para uma clínica com outros profissionais, com psiquiatra, com neuropsicólogo, psicóloga, fonoaudiólogo, então já é uma outra forma também de você escalar, de você oferecer outros serviços, porque eu ofereço um serviço um para um, né? Então a minha hora tem um teto. Vai chegar um momento que eu vou ter um valor específico e ponto. Agora, você escalando, expandindo, não. O valor que você diz é o seu currículo, né? Valor que eu digo, estou falando de valor O valor financeiro financeiro mesmo. mesmo. Nós, Tá. nós, quando a gente atende um para um, eu tenho ali um teto, né? Eu Uhum. posso chegar a tanto. Ponto. Quando eu escalo, não. Quando eu escalo, é ilimitado. Eu posso escalar, eu posso criar vários produtos, uma esteira de produtos. Não só atendimento. Atendimento é um produto. Eu posso atender o paciente, eu posso atender a mãe, eu posso atender outro profissional, eu posso criar um curso, eu posso criar uma mentoria, sabe? É muito versátil. Muito bom. E eu acho que todo mundo pode fazer assim como você também, né? Claro. Afinal de contas, você pode, Tamires. Olha, muito obrigado por esse bate-papo aqui, por essa troca, por compartilhar seu conhecimento com a gente, sua trajetória de vida. Claro que tem muito mais para dizer por aqui. O nosso tempo ele é muito curto para falar de toda a sua trajetória, sua grandeza, como mulher, como profissional, né? Como esposa, como filha, como
a profissional que você representa e parabéns por esse grande serviço para a sociedade que você tem feito desde a sua adolescência, sempre focada na educação. Isso é muito importante. É muito importante que tenham muito mais pessoas como você, muito mais mulheres empreendedoras assim como você. E você é um grande exemplo de que todo mundo pode sim chegar lá, realizar o sonho da forma que quiser. O lugar da mulher é onde ela quer, não é verdade? Verdade. No mês das mulheres é muito bom falar sobre isso e muito bom te receber aqui. Gostaria que você desse suas considerações finais e falasse pra gente como é que a gente encontra você nas redes sociais. Olha, eu gostaria muito de agradecer novamente por estar aqui, por você ter me dado voz, A tá? Casa de Leis é a sua casa, é a casa do povo. Sim. Tá em casa. Dizer que não desista dos seus sonhos, não se compare, busque trabalhar a sua identidade, porque nós somos, estou falando agora para as mulheres, tá? Nós somos únicas. Então, a sua chave só vai abrir a sua porta. Então, não se compara, não olha para o lado, assume a sua essência e vai. E eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram. Vou dar uma olhadinha aqui, porque eu Dá troquei. aquela coladinha Então, dá uma básica. coladinha. Tamires Nunes, _ psicopedagoga, tá? Estou com uma foto de blusinha rosa, como sempre. Aham. Tamires TA normal, né? Tamires normal. A gente tem mania de colocar H, mas não. Tamires, sem H. Tá. Bem simples. Tamires Nunes ou Tamires _ Nunes? Tamires Nunes, _ Tá aqui na tela para psicopedagoga. você acompanhar. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigado você. E a gente se encontra no próximo podcast Você Pode, aqui na TV Alerj, sempre a partir das 8 da noite, todas as terças-feiras. E eu quero deixar também um pensamento muito legal, porque é baseado na sua história, né? Que eu acho que não é o fim, e você passou por várias etapas na sua vida e vem construindo cada vez mais. Então, quando finalizar uma etapa, né? Nunca pense que é uma despedida, nunca pense que é uma linha de chegada. E sim, olhe como um ponto de partida para a sua próxima conquista, porque você pode. Um abraço e até a próxima!